Vamos para a reflexão da oração, que diz exatamente assim: prudência necessária. O homem tem que ter prudência, com certeza. Então, bora para a prudência? E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os principais, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem aos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arabaldes, para que se ajuntem conosco. A mensagem está no livro de 1 Crônicas 13, 1, 2. Quem repara como os sábios vivem tem toda a probabilidade de se tornar um sábio também. Em si, tratando de alguém que o nosso Senhor está usando, essa probabilidade aumenta e muito, pois atrás do que ele faz está a mão divina. Mas o melhor mesmo é sempre se deixar ser ensinado pelo Senhor. A verdade é que os planos dele para cada situação podem não ser os mesmos ou poder haver algum perigo em certos momentos. Davi foi chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o seu coração. Aleluia. Atos 13, 22. Isso nos dá a entender que ele consultava o Altíssimo e assumia a direção dada. Se o Altíssimo nos fala por si mesmo ou responder a algum pedido que fazemos, não é bom deixarmos de assumir, aleluia, o que ele diz. Quem sempre der a Deus o senhorio sobre suas decisões será bem-sucedido. A consulta que o filho de Jessé fez aos que aderiram a ele para fazerem o rei colocava seus subordinados como responsável por ouvirem do Senhor e decidirem juntamente com ele. Isso não é falta de fé, e sim prudência, pois no redor da batalha é possível que não tenhamos ouvido bem sobre quando tomar certa atitude, em que lugar e por qual razão agora mesmo, em uma proposta e responsabilidade é nossa. Ser humilde sempre deve ser a marca dos que fazem a vontade divina. 1 Pedro 5,5. Porém, até para mostrar-se com a sua qualidade, o servo do Senhor deve procurar dele o momento certo para assim proceder. A palavra declarar que os filhos não podem ver a nudez dos pais. Levítico 18, 7. Isso significa que se você sempre se mostrar em dúvida, os que estão ao seu serviço podem ter uma impressão ruim. E a respeito da sua liderança, Davi queria um reino que tivesse o consentimento de todos, pois a aprovação do Senhor já havia obtido. Com isso, faria com que todos fossem responsáveis com ele nas resoluções tomadas. É bom levar todos os mesmos sentimentos, pois assim você anula a ação de alguns fracos de mente ou dominados por torpe ganância. Não é bom ter algum grupo ressentido sobre o seu governo, porque quando você menos espera, essas pessoas podem sobreviver e não aceitar mais a sua autoridade sobre elas, o que lhes causará certo constrangimento, prejuízo ou dor. Além disso, quando o líder tem de esconder algo dos liderados, isso não vem do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que mensagem, que reflexão nós tiramos desta mensagem. Porque ele relata
O governo, quando você menos espera, essas pessoas podem sublever-se e não aceitar mais a sua autoridade sobre elas. Não é assim que acontece quando a gente se aborrece na igreja, quando a gente vê algo errado, quando os líderes deixam algo a desejar, ou o membro fica sabendo o deslize das lideranças. Aí ele toma essa decisão de não serem mais liderado por aquela autoridade. E ele passa a não ser mais líder daquele homem, daquela mulher, daquela ovelha. Por quê? Porque ele perdeu a autoridade diante do deslize. Porque eu, particularmente, eu como membro, eu observo a liderança, tanto o grandão como aqueles que estão na igreja do território, porque tem as lideranças, né, que abrange o território, o estado, e aquele que são dos territórios, né, com aquelas igrejinhas menores, mas tem o líder, mesmo sendo tão pequena, ela tem um líder. E aí eu fico observando qual é a atitude e o comportamento daquele líder, por mais pequenininho que ele seja, porque através da liderança dele eu vou me espelhar. Mas quando eu vejo algo de errado, eu não fico calada. Eu chamo o líder e pergunto: é conivente? É o certo essa atitude? O seu comportamento? Ah, ele arregala os olhos e aí, poxa, eu estou sendo, né, repreendida por uma ovelha da igreja que não tem cargo, que não tem glamour, não sabe nem falar, né? Mas ele se esquece que tem ovelhinha, que tem intimidade com Deus, que está naquele território ali como olheiro. Muitas das vezes o homem está ali em derredor como olheiro, observando o que os maiorais, os grandão fazem. Mas eles não gostam de ser repreendidos pelas ovelhinhas. Mas tem ovelha que é audaciosa. Ela vai além. Ela não deixa de se dominar, nem se contaminar com aquela liderança que está como Eli, profeta velho. Ele já não enxerga mais os erros da congregação. Ele já não enxerga mais as coisas torpes que está dentro da igreja. Ele deixa correr frouxo que nem roupa daqueles palhaços de circo, porque aquela roupa é bem larga na cintura e ela corre para cá, ela corre para lá e assim o vento leva e traz e vai e vem. Por que não alcançamos propósito nas igrejas? Muito difícil. Tem muitas das vezes que ficamos 2 anos, 3 anos, 5 anos na igreja e não conseguimos um milagre. Porque está relaxadamente. E aqui também ele diz assim: e o que causará certo constrangimento, prejuízo ou dor? Além disso, quando o líder tem de esconder algo dos liderados, isso não vem do Senhor. Então, quando a liderança está em pecado, toda a igreja sofre, toda a igreja fica enferma. Porque aquele que tem a responsabilidade de liderar, ele está deixando correr frouxo como aquela roupa do palhaço. Tem que explicar. Aquela roupa do palhaço que tem aquele arco bem grande na cintura, que ele corre para lá, corre para cá, e ali dentro vai caindo daquela roupa vários objetos, porque a cintura é muito larga. E é isso que acontece praticamente em todas as congregações. Há algo a desejar. Há um compromisso a ser deixado e não está sendo feito com zelo, está fazendo por fazer. E é muito perigoso. E quando a espada descer, se você estiver junto, você pode descer junto. Como na época de Acã, Datã, que foram engolidos por aquela vala. Abriu-se uma vala e engoliu filhos, mulheres, parentes.
irmãos, toda a corja de Acã foi engolido vivos. Eles foram enterrados vivos, não foi morto, foi engolido vivo. Isso é perigoso. Você entra na congregação, você tem um cargo, mas você entra relaxadamente, torpe, falando de qualquer jeito, se mostrando de qualquer jeito. E não pode ser dessa forma, porque você está tratando de algo santíssimo. Você está dentro de uma igreja, você está diante de um altar, você está diante do Altíssimo. Você não tem medo, você não tem temor de ser engolido vivo ali naquela frecha quando ele se zangar, quando ele resolver descer a espada. Ai, irmã, mas Deus, ele é amor, não é assim? Deus é amor e é justiça. Sim, amor e justiça. Mas ele também é cobrança. Ele te deu um cargo. Tu faz de qualquer jeito. Ele te deu o dom de louvar. Tu louva por dinheiro. E tem que ter os minutos contados. Se passar de 1 hora, o cachê é dobrado. Gente, olha para o alto. O Senhor diz na palavra, está na palavra. De graça recebeste, de graça dai. Tu não recebeu o dom de cantar, tem essa voz maravilhosa. Tu não recebeu de graça, por que tu tem que cobrar para cantar? Porque o canto salva, liberta, cura. Sim, tem belos hinos cantados, canções que liberta, que cura. Aí tu se acha que tem o direito de cobrar cachê dobrado se passar do horário. Meu irmão, está na hora de uma reflexão. Está na hora. Jesus está voltando. Ele não tardará. E ele vai encontrar você aí com o cachê cheio, com o pote cheio de moeda de ouro. Para que vai servir essas moedas de ouro, hein, cantor? Hein, levita, que canta? Para que vai servir aquela conta bancária cheia de dinheiro, de dólar, de euro, de cruzeiro? Sei lá de qual é a nação que tu ganha dinheiro, porque são várias, dentro e fora do nosso país. Para que vai servir? Eu te conto agora, se tu não sabe, vou te contar agora. Vai te servir para tua condenação, porque tu tá fora da palavra. Tu acha que vai ver a face de Cristo, mas tu não vai ver não. Porque tu é ganancioso, tu tá fora da palavra. E o Senhor fala na palavra: sai fora, povo meu, da Babilônia. Não seja conivente às coisas erradas. Está errado. Se aparte. Sai fora, povo meu, da Babilônia. Tem lugar, meu irmão, que é Babilônia. Mas é fácil, né? É cômodo, né? A gente vai de qualquer jeito. A gente vai quando quer. Se veste como quer. Come quando quer. Come o que quer. Come até carne de porco, linguiça de porco, gordura. As coisas que são proibidas na palavra, você não tá nem aí. Você come mesmo. Dinheiro é meu, eu como a hora que eu quiser e como quanto quiser. Mas não é assim não, viu? Tem um olheiro. Meu irmão. Tem um olheiro aí onde tu se encontra. E tá olhando como é que tu se porta. Dentro e fora do ministério que ele te entregou. Mas ainda é tempo de se consertar. Ainda é tempo de refletir. As portas ainda não se fecharam. Se tu errou, peça perdão a Deus. E a partir de hoje se conserte, não erre mais, não peque mais, para que não venham coisas piores. Que a mensagem é dura? Mas quem disse que você vai se converter? Quem disse que você vai se consertar? Quem disse que você vai ver a face de Cristo com palavras mole? Você acha que você vai ver a face do glorioso do eu sou?
Dormindo até meio-dia, comendo o dinheiro da ovelhinha, que deixou tudo no alforje, no altar, e chegou em casa, foi dormir com fome, porque não tinha o que cozinhar, nem gás para cozinhar. Vai para a igreja com chinelinho doado, porque não tem como comprar, mas ela é fiel na oferta, no dízimo, no propósito. E tu foi dormir numa cama com lençol de cetim, ar-condicionado mais potente, né? Tomou banho numa banheira, para viajar não tem, é só chamar o piloto, ligar os motores do jatinho e ir-se embora. Mas cuidado, hein? Cuidado que Jesus marca encontro, viu? E muitas das vezes esse encontro, meu irmão, é bom tu refletir enquanto é tempo. Jesus não voltou ainda, mas ele está às portas. Seja prudente, ele diz nesta manhã, neste momento, seja prudente, filho meu. Não importa tuas condições, rico ou pobre. Seja prudente, seja zeloso daquilo que eu entreguei, nos dons que eu entreguei nas tuas mãos. Você gostou da mensagem? Envia esta mensagem para alguém. Se ela não tocou em teu coração, ela não é tua. Envia para alguém. Essa mensagem tem endereço certo. Entregue. Porque se você não entregar para alguém que você conhece, que está aí, ó, que se encaixa na pregação, na reflexão, você vai estar roubando a salvação dele. E quem rouba é o quê? Ladrão. Amém? Se inscreva no canal, diga de onde você ouve essa mensagem. Interaja. Jesus está voltando. E ele depende de mim, de você, para ganhar almas. Um simples canto, uma simples palavra, ele alcança uma nação, alcança um lar, uma família. E uma vez alcançando um membro da família, o resto será alcançado através da glória do Senhor. Amém. Até a